A paz do Senhor. Eu vou falar com vocês hoje sobre Números 34, 35 e 36. Nós estamos hoje finalizando também o livro de Números para a glória do Senhor. Conseguimos chegar até aqui. Nesse capítulo, logo no início do capítulo, o Senhor fala com Moisés e pede para que ele fale aos povos de Israel que agora eles vão de fato entrar na Terra Prometida. E que quando eles entrarem na Terra Prometida, eles precisam tomar posse de tudo aquilo que faz parte daquela cidade, daquela região. Que todos os lugares onde é considerado ali Canaã, aqueles lugares pertenceriam ao povo de Israel e era para que eles tomem posse. Então, o Senhor ele vai falando, é do extremo a outro extremo, é de um termo a outro termo, fala assim do caminho pelo Rio Jordão, da direção ali do Rio Jordão, enfim, ele vai dando detalhes das cidades da região, das redondezas, onde aquele povo precisa então tomar posse, porque o Senhor deu aquelas terras a ele. Ele fala então a Moisés que eles passariam então para o outro lado do Rio Jordão, e chegando ali ao Rio Jordão, aquelas pessoas que eram os chefes, né, de cada tribo, eles então teriam a incumbência de tomar posse daquele lugar. E que eles, através da vida de Moisés, eles teriam como se fosse realmente um lançamento de sorte. Nós já falamos disso nos capítulos anteriores, de que local ficaria com cada uma das tribos. Porém, eles tomam ali essa direção e estão cientes que eles vão tomar posse de lugares específicos, como aquela terra dada pelo próprio Deus para eles como herança. Mas o Senhor fala ali que eles precisam daquelas terras, liberar para o povo da tribo de Levi, cada um deles liberarem cidades daquilo que foi dado para eles como herança, dado cidades para a turma dos levitas, para a família dos levitas, e também termos para que eles pudessem ter ali o cultivo, o manuseio, vamos dizer assim, do gado, né? Daquilo que também era dado em oferta à tribo de Levi, então que eles então passariam a cuidar daquele povo. Nessa divisão de terras, o Senhor deixa claro na Bíblia aquilo que ele já havia combinado aqui nos capítulos anteriores, que só quem vai tomar posse da terra ali a partir do Rio Jordão, a partir então de Canaã, seriam as outras tribos de Israel, porque a tribo de Ruben e a tribo de Gade, essas tribos não tomariam posse, porque eles estariam então já aquém de Jordão, né? Eles tinham escolhido participar do caminho anterior, daquele local anterior, onde eles então haviam estabelecido ali as suas famílias, os seus gados, enfim. Mesmo que eles tenham se comprometido a ir com o pessoal de Israel até o fim, até que toda a terra fosse tomada posse. O Senhor ele também traz orientações a respeito de como seria feito, né, com a tribo de Levi, com as pessoas que porventura cometessem algum tipo de assassinato no meio do arraial e que não tivesse feito aquilo com intenção, que tivesse sido realmente sem querer. Por exemplo, uma pessoa, ela derrubou uma pedra em cima de uma outra pessoa e essa pessoa que foi machucada, ela morreu. Porém, não foi algo intencional. Não foi porque havia ali uma briga, um sentimento de desconforto, algum tipo de irritabilidade, nada. Foi um acidente. Então, para que o vingador daquela pessoa que morreu não pudesse atacar a pessoa que sem querer matou, daquelas tribos de Levi seriam separadas 6 cidades, que seriam 6 cidades refúgio, para que esse assassino, mesmo que tenha sido sem querer, não deixava de ser um assassino, para que essa pessoa pudesse estar ali protegida e não ser assassinada, né? Ser vingada por conta da família do vingador. A Bíblia fala que a família do vingador, ela poderia vir a matar a pessoa que matou o assassino, matou indevidamente, matou porque não quis, matou de uma forma ruim, assim, sem querer. Ele poderia, caso encontrassem essa pessoa fora da cidade de refúgio, ele poderia se vingar por aquele seu ente querido que morreu, mesmo que tenha sido sem querer. Então o Senhor fala para que proteja aquelas pessoas até que haja um julgamento
pela tenda da congregação, pelas pessoas do arraial. E aqui eu quero fazer uma pausa para você. Olha até que nível de detalhe o Senhor vai para proteger os seus. Mesmo que uma pessoa tenha matado outra, porque naquela ocasião era vida por vida, então se você matou, você vai pagar com a sua vida, mas o Senhor, ele calcula que pode existir, e a gente sabe que existe, pessoas que cometem esse tipo de situação de crime, mesmo sem a sua própria vontade, por acidente, por milhões de situações acontecem, e ali então o Senhor está cuidando até mesmo da pessoa que pode viver esse tipo de situação sem querer. Então, então o Senhor, ele fala ali para Moisés, e Moisés fala para o povo que a família de Levi teria então essas cidades refúgio para que essas pessoas pudessem viver e aguardar os seus julgamentos sem que tivessem nenhuma represália em cima deles. Quando eu digo que faço uma pausa em relação a isso, para falar e comentar com vocês a respeito dessa situação, é pensando que assim, o único que conhece de fato a intenção do nosso coração é o nosso Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que o único que pode julgar a nossa intenção é o Senhor, porque Ele sabe o que de fato passa no nosso pensamento. Naquela época eles eram obrigados a viver na dureza das leis, porque realmente aquele povo era um povo difícil. Então o Senhor, se adequando àquela situação toda, permite que seja feito assim, porque senão eles realmente se matariam a todos indistintivamente. Então é por isso que o Senhor permite que seja dessa forma. Nessa partilha de divisões de bens também, de terras, né, que são dadas a eles por herança, quando o Senhor faz as divisões das terras, a cidade de Manassés, né, as filhas de Zelofoate, elas tinham falado com Moisés no capítulo anterior e tinham dito que não era justo que a descendência do pai delas, que não havia feito nada de errado, não tivesse possessão na terra prometida. Então essas filhas de Zelofoate, né, que é da descendência de Manassés, da descendência de José, elas falam então com Moisés, e Moisés concede para elas uma terra. Só que quando elas estão indo, né, tomar posse dessa terra, eles também alinham ali que caso elas viessem a se casar com uma família de Israel, né, mas não da tribo de Manassés, aquilo que era a herança delas, aquilo que elas tinham recebido, passaria à família do seu esposo. Então aquela família teria mais condições do que essa família, que era a família que tinha sido tomado posse, né, da bênção através da família de Manassés, através dessas mulheres. Então o Senhor fala também, Moisés fala para elas, que elas podem se casar com quem elas queiram, porém que elas procurem se casar com pessoas da mesma família, da tribo de Manassés, para que elas não perdessem a sua herança. E a herança ali da geração de Manassés ficasse ali mesmo com as suas famílias, que seria realmente o justo. Mas naquela ocasião era assim, se a mulher casasse, aquilo que ela possuísse iria para o seu esposo. Então, para que as 12 tribos, que era a promessa do Senhor lá no início, quando nós lemos desde Gênesis, essa promessa se cumprisse, que o Senhor colocaria a família de Israel como descendência da terra, todos eles teriam direito à mesma porção, à mesma herança. Então, ali elas têm essa situação, que o pai delas não teve filho homem, mas o Senhor, então, abençoou, porque o Senhor é justo, e quando é levada a causa para Ele, Ele age dessa forma com justiça. Amém? Irmãos, nós terminamos o capítulo de hoje, nós estamos assim, terminando o Pentateuco, são os livros iniciais da Bíblia que são falados por Moisés. No capítulo de ontem, também foi falado que o Senhor ordena a Moisés que passe ali todas as orientações dos lugares onde ele caminhou nessa peregrinação, né? Então, eu não sou teóloga, já falei isso em outros vídeos, mas a minha compreensão da Bíblia é que quando o Senhor, ele lá atrás, ele fala para Moisés para ele descrever tudo aquilo que ele vinha vendo, ou os lugares que ele passou, era já o Senhor ensinando a criar e falar da Bíblia, que é o que nós hoje temos acesso, graças a Deus, porque há lugares que não tem. Então, como nós aprendemos com esse povo, né? Como nós entendemos que tantas lições poderosas nós podemos tirar a respeito
dessas peregrinações e de tudo que eles viveram, de momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de fé, momentos de desgaste, momentos de falta de credibilidade, momentos de adoração, momentos de obediência, momentos de sacrifício, momentos diversos eles viveram, o que é a vida real, que é aquilo que eu e você vivemos, mas que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, a promessa que tenho certeza que houve milhões de momentos que eles acharam que não viveriam, nós estamos vendo que eles viveram, e essas mesmas promessas são para a minha vida e são para a vida de cada um de vocês, e o Senhor, Ele tem promessas especiais. Às vezes nós estamos em desânimos tão profundos que nós não conseguimos descobrir ou entender ou até acreditar que o Senhor realmente tem promessas para nós, mas Ele tem. Tudo que você ouviu um dia e que aqueceu o seu coração não veio da boca do profeta, mas veio da boca do próprio Deus. Amém? Você não viveu de emoções. Tem palavras que entraram um dia no meu coração e elas fazem parte da minha vida até hoje. E por mais que eu até queira abandonar essas promessas no meio do caminho, mesmo que eu não queira acreditar, em alguns momentos essas promessas vêm, essas lembranças vêm, e eu tenho que entender que veio da parte de Deus. Então, a minha Canaã, eu ainda vou viver, a Canaã de vocês, vocês também viverão, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.